Aleluia ao Rei dos Mártires, aleluia ao Cordeiro Santo. Estamos celebrando hoje o Rei dos Mártires na pessoa de São Sebastião. Patrono de vocês, soldados, muito bem-vindos aqui nessa celebração, que tenham um coração parecido com o de São Sebastião. Irmãos, que alegria podermos celebrar santos na igreja. A Igreja Católica se orgulha de celebrar os santos e o faz com muita consciência. Não faz enganada, de uma maneira imprópria, alienada, contrária à fé. Ela faz porque sabe o que ela está fazendo. Desde o início a Igreja celebrou os santos e São Sebastião é uma prova viva disso. Desde os primeiros séculos a Igreja venerava São Sebastião. A catacumba de São Sebastião é muito famosa. Os cristãos recorriam à sua intercessão para perseverarem na fé em tempos dificílimos. Esse homem, com uma carreira tão proeminente, um soldado valoroso, servindo em Roma, capitão do exército, talvez do maior exército que a terra já teve, o exército romano, toda uma carreira pela frente, toda uma carreira de glórias humanas. Mas São Sebastião conheceu Jesus Cristo, não na pessoa física, porque ele viveu muitos anos depois, séculos depois de Cristo, mas ele conheceu no seu coração a pessoa de Cristo, e foi tão profundo esse conhecimento, foi tão transformador, que nunca mais Sebastião foi o mesmo homem. Ele sentiu-se renovado, ele sentiu que agora as perguntas mais importantes que um ser humano pode fazer estavam respondidas, e essas perguntas é preciso que nós as saibamos responder, porque quem não souber respondê-la não sabe ainda o que é a vida. São Sebastião descobriu o que veio fazer nesse mundo, qual o sentido da vida, para onde ele estava indo, quem era ele. Essas são as perguntas mais importantes. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu vim fazer nesse mundo? Quem não tiver respostas profundas, consistentes a essas perguntas, ainda não encontrou o caminho da vida e corre um grave risco de se perder. Certamente se perderá, podemos dizer. Os santos então nos ensinam isso, a saber o que é a vida, o que é que nós viemos fazer aqui, para onde nós estamos indo, como chegar lá. Eles intercedem por nós. Imaginemos São Sebastião invocado contra a peste, a guerra, a fome, coisas tão importantes. Ainda há alguns anos nós passávamos por uma peste, nós não sabíamos o que era isso, até que nós vivemos a peste da Covid. Meu Deus, a gente pensou que a humanidade ia desaparecer. Que coisa profunda, agora entendemos. A minha primeira paróquia foi São Sebastião, tive esse amor primeiro, essa alegria. Estão lá também eles celebrando, numa cidadezinha chamada Pedra do Anta, lá no interior da Arquidiocese de Mariana. E quando rezávamos, São Sebastião protetor contra a peste, me parecia uma coisa tão do passado, tão distante. Mas como ficou atual quando veio a Covid, e que nós vimos as ruas vazias, e que vimos a vida por um fio, e que nós então nos perguntamos: o que é a vida? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido disso tudo? Quando não havia dinheiro que podia salvar a gente, quando não havia recurso da ciência que podia salvar a gente, nós nos perguntamos: meu Deus, o que é a vida? O que é isso tudo? Então hoje, ao celebrarmos este santo e os santos aos quais pedimos tantas coisas, e é importante ter esse apoio deles, a gente descobre que o mais importante dos santos é aprender com eles o caminho que leva
as respostas a essas perguntas, aprender com eles o que é que nós viemos fazer aqui e para onde nós estamos indo. São Sebastião então tinha tudo para ter glórias humanas, mas ele descobriu que a resposta não estava nessas glórias. Que adiantaria ser general do maior exército que já existiu, se ele não tivesse a vida dentro de si, a vida que tinha o nome, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Vamos dizer isso? Eu sou. Então Sebastião descobriu que ele não iria ao Pai se não fosse por Cristo. Agora ele não queria mais ser general do exército de Roma, mas ele queria ser soldado de Cristo, lutar pela coisa mais importante, que era a batalha de Cristo, a causa de Cristo. E não era com armas que matam, mas com a arma única do bem, com a arma única do amor. Então ele vai se voltar inteiramente para Cristo e ele será inteiramente de Cristo, mesmo quando isso lhe custasse a vida. Ele estava decidido. Irmãos, custou a vida dele, e ele então não voltou atrás, mas seguiu em frente, firme e decidido. Por isso a gente tem que aprender dos santos que a fé que nos leva à vida não é uma fé morna, não é uma fé qualquer. Não basta dizer que tem uma fé e que se ora em alguns momentos, mas é importante aprender com eles a viver da fé que se tem, da fé que leva a uma esperança também, a uma esperança das coisas que a fé acredita. Nós então aprendemos com os santos esta fé. A primeira coisa então é preciso que a gente se sinta como São Sebastião, chamados à santidade. Todo mundo que veio a esse mundo é convocado a olhar para os santos e ver: é possível ser santo. Não é preciso fazer o mesmo caminho dele. Talvez ninguém aqui vá morrer como Sebastião, com flechas, com pauladas. Ninguém aqui vai morrer como outros santos, mas cada um é chamado a ser santo no caminho de santidade que Deus vai propor. Muitos aqui serão santos no caminho do casamento, muitos aqui serão santos no caminho do sacerdócio, do diaconado, da vida religiosa. Muitos serão santos agricultores, santos marceneiros, santos que trabalham nos laticínios, que criam cavalos de raça, santos que servem a Deus na força policial, santos dentistas, médicos, sim, todos os santos, donas de casa, mas santos, porque Deus fala lá em Levítico 19, vocês deverão ser santos, porque eu que criei vocês, o Pai de vocês, de quem vocês são imagem e semelhança, eu sou santo, e vocês não foram criados para outra coisa. Então, olhando a vida dos santos, a gente já aprende uma resposta de uma pergunta: o que viemos fazer nessa vida? Viemos aprender a ser santos. Vamos dizer isso? Viemos aprender a ser santos. Então não pense que o caminho da santidade não é para você. É sim, e é para você na vida que você tem. Não numa vida de heroísmo, mas na vida comum, de pessoa comum, que todos nós somos muitas vezes, na maioria das vezes, mas são esses santos comuns que enchem o céu, são esses santos comuns que vão habitar e cantar a glória do Cordeiro, o Rei dos Mártires, com São Sebastião. São Sebastião descobriu que para ser santo, então, ele deveria encontrar a pessoa de Cristo cada vez mais. Então eu digo a você, é preciso amar Jesus Cristo cada dia mais. É preciso descobrir a pessoa de Jesus Cristo cada dia mais, tornar-se um seguidor de Cristo. Você e eu não podemos ser somente religiosos, isso já é bom,
ser uma pessoa religiosa, que bom, a gente é católico, cristão católico, que honra para nós, que alegria para nós. Sim, amamos os outros irmãos de outras igrejas, mas é muito privilégio ser cristão católico, e nós amaremos isso até o fim da nossa vida, sem nunca voltar atrás. Mas mais do que religioso, é preciso tornar-se discípulo de Jesus, seguidor, colocar os pés nas pegadas de Jesus, fazendo isso através da audição da palavra, atenta, escutar o que Jesus diz e colocar em prática. Não apenas escutar e achar bonito, mas escutar e colocar em prática. Quando disser Jesus a você, ama, ame. Quando Ele disser, perdoa até os inimigos que te ofenderam, perdoe. Quando Ele disser a você, não se deixe corromper, não se corrompa de jeito nenhum. Quando Ele disser a você, não peque, faça tudo para não pecar, embora sejamos humanos marcados pelo pecado. Mas nós seremos seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, que o conheceremos cada vez mais por segui-lo. Foi assim que São Sebastião, foi assim que São Pedro, que Paulo, que Maria, que todos os santos fizeram. Não tem outro caminho para ser santo que agrade a Deus, para ser cristão de verdade, a não ser tornar-se um seguidor de Cristo. Homens e mulheres que rezam, não tem jeito de ser cristão que se torna santo, bom, não tem jeito de agradar a Deus sem oração. Ninguém vai conhecer a Jesus Cristo sem vida de oração. Quanto tempo você reza no seu dia? Que tipo de oração você faz? Não pode ser apenas aquela oração apressada, cansada depois de ver tanto vídeo na internet, de assistir tanta televisão e que não aguenta mais nada ao fim do dia e que diz palavras apressadas, mais para acalmar a sua consciência do que para encontrar-se com o Senhor. São Sebastião foi homem de oração, homem que dialogava com Jesus Cristo, que chamava Deus de Pai, que se sentia filho dele, e você e eu também, parecidos com Ele, podemos fazer o mesmo. Quanto tempo você gasta com oração? Padres, quanto tempo vocês rezam? Vocês que são ministros do sagrado e que são mestres da oração, nós deveremos rezar muito, sermos homens da intimidade com Deus. Nós devemos ter uma relação com Jesus Cristo que abrase o nosso coração. Homens e mulheres que esperam no Senhor, que enfrentam a vida tão unidos com Deus, que nada faz desmoronar. Olha as leituras de hoje, que leituras profundas e fortes. A primeira leitura do livro da sabedoria falou que a vida dos santos, quer dizer dos seguidores de Jesus, de você, a sua vida, a minha, a nossa vida está nas mãos de Deus, e nenhum tormento nos atingirá depois que morrermos, se a nossa vida estiver nas mãos de Deus. Vejam só, a leitura diz assim: o mundo vai ridicularizar a quem for cristão para valer, o mundo vai rir da nossa fé, mas o mundo não pode nos atingir. O mundo vai rir quando o mundo fala que, por exemplo, pode-se ser infiel no casamento porque ninguém é de ferro. O mundo vai rir dos maridos fiéis, mas a palavra está dizendo, mas Deus não vai rir. Deus vai sorrir com um outro sorriso profundo, de acolhimento, de gratidão, de alegria. O mundo vai dizer que aquele que segue a fé em Jesus Cristo vai ter uma vida triste. Essa leitura falou isso, mas é uma mentira que o mundo conta, porque a verdadeira alegria não está na diversão. O mundo confunde a gente chamando alegria de diversão, mas diversão é uma coisa diferente de alegria. A diversão pode até provocar uma certa alegria naquele momento, mas é uma alegria passageira. Não somos contra a diversão,
A diversão faz parte, assistir um bom filme, de conteúdo bom, uma brincadeira boa, não é, uma conversa agradável, isso é bom, mas ainda a alegria verdadeira é algo muito mais profundo que a diversão. E o mundo tem mergulhado na diversão sem fim, num mergulho sem fim, buscando a alegria que não está encontrando lá no mais profundo da alma, porque a alegria verdadeira não está numa diversão permanente. A alegria verdadeira está inclusive nas coisas sérias, nos momentos de luta, de trabalho, porque a alegria mora dentro de nós. Ela não é fruto apenas de diversão. Eu fico pensando, não é? Para dizer uma expressão bem comum para vocês entenderem, as pessoas trabalham de segunda a quinta, como se fosse a vida um peso, para esperar a sexta e dizer o quê? Sextou, porque agora chegou a hora da diversão. Não! A segunda-feira traz a sua alegria própria, a terça, a quarta e a quinta. Olha, colher café traz uma alegria própria, colocar a mão e lapidar a madeira, trabalhar a madeira traz uma alegria própria, fabricar aquele queijo tão gostoso e tão famoso traz uma alegria própria, adestrar aquele cavalo traz uma alegria profunda, que não é fruto apenas de diversão, é fruto do encontro com o sentido da vida, porque se encontrou a Jesus Cristo, que dá brilho a todas as coisas, e que faz a gente sentir-se gente que faz coisas de valor, gente que vive a santidade no trabalho, gente que vive a santidade na família, na juventude, na escola. Ora, para o jovem que encontrou Cristo, estudar não é um peso, uma cruz, mas um caminho de realização, e ele não precisa afundar-se no divertimento do fim de semana, como se o resto da vida fosse apenas um peso. É muito importante, a vida está em Jesus Cristo. Vamos dizer isso? A vida está. Não nos enganemos, o mundo pode rir de nós. Imaginemos que muitos soldados, viu, amigos soldados, tão importantes para a nossa segurança pública, eles devem ter achado São Sebastião louco. Como é que esse homem tão brilhante, capitão que se destacava, homem de brio, de postura, valente, se entregava à morte assim, rompendo com tudo? Muitos devem ter debochado dele, e talvez alguns tenham lançado flechas nele, dizendo: merece mesmo morrer por ser tão tolo assim. Mas depois, Sebastião morto falou mais a eles do que vivo, porque o seu testemunho tão vibrante, a sua coragem de morrer por algo que comunicava vida, eles foram entender. Eu penso que Sebastião converteu muitos e muitos soldados, fazendo-os entender o sentido mais profundo. No Evangelho a gente encontra a razão pela qual ele morreu. Jesus disse assim no Evangelho: vocês não devem ter medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Eu vou dizer a vocês do que é que vocês devem ter medo. Jesus falou: tenham medo daquele que é capaz de jogar o corpo e a alma de vocês na destruição do inferno. Irmãos, então não é morrer por amor, não é morrer pela justiça, não é morrer na defesa da vida, que tira o sentido e a alegria da vida, mas é se entregar àquilo que pode nos matar, o pecado. Quem se entrega ao pecado, esse sim vai ver a morte não só do seu corpo, mas a morte da sua alma. O que adianta um homem, uma mulher ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, se passar a eternidade no sofrimento e na falta absoluta de luz, de sentido, de bem? Por isso ele está dizendo: não tenham medo. Essa frase é muito forte na nossa fé. Vamos dizê-la? Não
tenham medo. Você vai dizer para você agora: não tenha medo. Fala com você agora: não tenha medo. Essa frase aparece centenas de vezes na Bíblia. Seguir a Jesus causa medo, porque a gente ainda não olha com um olhar de transcendência, quer dizer, de eternidade, a vida. Mas quando a gente descobre o sentido da vida em Cristo, e que nós estamos indo para o Pai, segurando na mão de Cristo, a gente entende que medo a gente deve ter do mal que a gente possa praticar. Eu digo a vocês, autoridades públicas que usam, que foram eleitos, não tenham medo de serem justos, corretos, de gastar cada dia de vocês na prefeitura, na Câmara, para o bem do povo, para o bem especialmente dos mais sofridos dessa cidade. Não tenham medos que ocupam repartições públicas, cargos públicos, de gastar cada dia sem se corromper por nada dessa vida, de gastar cada oportunidade para fazer o bem e não para se beneficiar daquilo. Nunca se entreguem àquilo que possa corromper a alma de vocês. Jovem, não tenha medo de ser bom, não tenha medo de um namoro santo, não tenha medo de ser alguém que testemunha Jesus nas escolas, não tenha medo de rirem de você, porque isso não pode matar a sua fama verdadeira, isso não pode matar a sua alegria profunda, mas o pecado sim, não ser seguidor de Cristo sim. Não tenhamos medo de sermos homens e mulheres bons, que seguem Cristo e que não se envergonham dele, porque um dia, quando Ele nos receber, Ele vai abrir os braços e dizer ao Pai: este me testemunhou, aquela me testemunhou e viveu comigo em cada pequena ocasião. Podiam ter sido infiéis no casamento, mas não foram. Podiam ter sido corrompidos na vida pública, mas não se corromperam. Podiam ter usado o sacerdócio para benefício próprio, mas não usaram. Serviram a mim nos pobres, nos doentes, nos pequenos, visitaram as pessoas, acolheram a quem sofria, estenderam a mão a todo tipo de ovelha, não se esqueceram de nenhuma. Irmãos, o nosso tempo nessa terra, termino já, é breve. Ninguém tem 200 anos para viver. Ninguém tem 200 anos para viver. É preciso usar o pequeno tempo que nós temos e os recursos que nós temos para fazer o melhor, para viver a vida mais bonita, para agradar a Cristo da melhor maneira. É isso que São Sebastião nos está ensinando. Morrer com Cristo é ser vencedor. A gente canta isso com o coração inflamado. Vamos dizer uma vez mais: morrer com Cristo é ser vencedor. Não tenha medo quando a doença bater na sua porta. Não saia correndo, não mude de igreja, não vá em outras coisas estranhas à nossa fé. Não tenha medo, ore a Cristo, peça a intercessão dos santos. Mas tenha medo sim de viver só para o seu corpo, tenha medo sim de viver só para a beleza, tenha medo sim de viver só para a juventude como se ela fosse eterna. Não tenha medo de envelhecer, não tenha medo de se doar, de permanecer fiel até o fim. Amém, povo de Deus? Amém. Morrer com Cristo é ser vencedor? Sim? São Sebastião nos ajude. É um aprendizado, uma tarefa difícil, não é fácil, mas não se trata de heroísmo, trata-se de força de Deus em nós, que nós chamamos de graça. São Sebastião não morreu por força dele, mas pela graça. Todos os dias peça a Deus isso pela intercessão de São Sebastião: Senhor, dá-me a graça de ser fiel até o fim. Senhor, dá-me a graça de ser fiel até o fim. São Sebastião,
mártir de Deus, protetor contra a peste, a fome e a guerra. Agora aí no seu lugar, abaixa a cabeça um pouquinho, deixa o Evangelho falar com você. Primeira leitura, Pedro falou na segunda leitura: estejam prontos para dar razão da fé de vocês. Não tenham uma fé fraca, que não conheça. Ame a fé de vocês, cultivem-na. Peça essas coisas para Deus agora.